eu fosse o menos indicado para estar aqui. Talvez eu seja, inclusive, o que conhece a senhora por menos tempo. Mas sabe daquelas coisas que Deus prepara, daqueles presentes que Deus nos dá, e a gente se identifica, e a gente olha e gosta, e com todo respeito, pastor, a gente se apaixona. Com todo respeito, por favor, viu? E aí a gente vai ouvindo as experiências. Como eu disse, eu teria pouco a dizer, mas o primeiro irmão que testemunhou aqui disse que ouviu de Jesus aos 14 anos. Isso já foi, eu não vou revelar a idade da senhora, mas já faz algum tempo, né? Considerando a idade dele, irmã, da senhora não, mas considerando a idade dele já faz algum tempo, não é? A pastora Neuza aqui falando que conheceu aos 18, e nós vemos que, apesar de todas as dificuldades, percalços, lutas e batalhas, uma coisa aconteceu na vida da senhora. Talvez a gente pudesse resumir assim, dizendo assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois é, os anos vão passando e a única certeza de que temos é de que Deus é fiel. E aí, quando a gente olha para esse rebanho, para os testemunhos, essa convicção ela ainda é mais forte. E é por isso que eu separei um texto para compartilhar com vocês nessa noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, texto conhecido, que fala de uma mulher especial e que percebeu essa fidelidade do Senhor. Ajuda aí, fica de castigo aí, meu filho. Percebeu essa fidelidade do Senhor quando, no momento de grande dificuldade, depois de já ter recorrido à medicina e a tudo quanto podia, então no Senhor ela obteve a sua vitória. O texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, diz assim: E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito parecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Bom, é bem verdade que a irmã Neuza
E possivelmente a maioria de nós aqui presentes, inclusive os homens, não padecem desse mal, não sofrem com esse mal. Mas é bem verdade também que todos nós, inclusive a irmã Nilza, precisa contemplar o milagre de Deus em suas vidas. Não é assim? Precisamos desse mover de Deus que há de mudar a nossa vida, que há, como no exemplo dessa mulher, há de transformar a nossa vida de maneira cabal, resolvendo os nossos conflitos, não tão somente na esfera física, mas na esfera emocional, também na esfera espiritual. Fora exatamente isso que acontecera na vida dessa mulher, que de uma maneira significativa tocou em Jesus. O toque dessa mulher foi diferenciado. O texto em que lemos nos dá conta de que até os discípulos ficaram estarrecidos, porque todos estavam tocando em Jesus, espremendo, a multidão espremia Jesus, e de repente Jesus olha e diz: não, alguém me tocou. Vocês imaginam Pedro como deve ter ficado ralhando com Jesus? Jesus está maluco, tem tanta gente aqui, só quer saber quem me tocou. Essa foi talvez a atitude de Pedro. Mas Jesus disse: alguém me tocou, eu tenho essa certeza, porque de mim saiu o poder. Se nós que precisamos da mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas, precisamos ter disposição para tocarmos em Jesus de uma maneira diferente. Através da experiência dessa mulher, pastora Nilza, meus irmãos, nós percebemos que é possível, mesmo no meio de uma multidão, tocar em Jesus de uma maneira diferenciada. E o que é melhor, é possível ver a mão do Senhor após esse toque agindo sobre nós também de maneira diferenciada. Deus quer continuar abençoando a sua vida, pastor. Deus quer continuar abençoando as nossas vidas. E talvez a expectativa dele em relação a nós, para que isso se concretize, seja que toquemos nele ou em suas vestes de uma maneira diferenciada. E quando falo em tocar nas vestes, não estou me referindo simplesmente à cópia do ato daquela mulher, mas estou falando de nos relacionarmos com este Deus maravilhoso, com esse Jesus de uma forma diferente. E aí sim copiarmos a atitude daquela mulher. Porque percebe-se que, dentre outras coisas, o toque daquela mulher no Senhor talvez tenha se destacado porque nele havia intenção. Ela não era mais uma que estava no meio da multidão, sendo apertada, sendo empurrada, sabe? Estava ali para ver, não, mas ela estava ali porque ela tinha intenção de estar com Jesus. Ela estava ali porque tinha ouvido falar de Jesus, e ali então ela decidiu estar ali. Queridos irmãos, enquanto quisermos, ou se quisermos ver a mão do Senhor sobre nós, não podemos caminhar como a multidão. Não podemos fazer as coisas por fazer, como apenas um ato repetido de nossa parte, ou como uma cópia daquilo que se faz por aí, daquilo que vemos na TV. Mas precisamos fazer intencionalmente. Intencionalmente. Chegue-se ao Senhor. Não porque você pertence a uma família cristã, não porque o seu amigo está no Senhor, não porque você ouviu simplesmente falar de Jesus, mas esteja ou tenha um relacionamento com o Senhor, porque você decidiu fazê-lo. Decida estar com Jesus, porque Ele já decidiu amar você. Ele já decidiu estar com você. Oh, aleluia! E decidiu estar com você de uma maneira tão especial, que morreu por mim, por você, por todos nós. Sabe, mas aquela mulher, ela não só tinha a intenção de tocar em Jesus, mas o toque dela talvez tenha se diferenciado, porque além de ter a intenção de tocar em Jesus,
ela tinha um propósito ao fazer. Não era como eu, que muitas vezes simplesmente tenho atitudes religiosas que expressam a minha maneira de servir a Deus na religião, ou que expressam simplesmente a minha maneira de representar socialmente o meu papel religioso. Não. O texto em que nós lemos diz que ela teve a intenção de tocar em Jesus porque tinha um propósito. Ela queria ser curada, ela queria receber o seu milagre, ela queria receber a sua bênção. Sabe, irmã Nilza, entendemos que há uma fidelidade de Deus para conosco, para com a vida da senhora, de maneira que nós declaramos aqui: tu és fiel. Mas eu sei que a senhora quer muito mais de Deus. Eu sei que você que está aqui também quer muito mais de Deus. Coloque isso de maneira bem clara. Abra o seu coração a esse Deus, que certamente sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, mas está esperando de você clareza. Eu costumo dizer que Deus não é surdo, mas que o diabo é sonso. Então muitas vezes nós precisamos, sabe, manifestar esse nosso desejo de estarmos com Deus, de nos relacionarmos com Ele, de manifestar os nossos pedidos, para que o diabo saiba que eu, que você, que nós queremos estar junto desse Deus maravilhoso, por mais difícil que seja. E aquela mulher tinha uma intenção em tocar em Jesus. Qual a sua intenção em estar aqui? Não me refiro a essa noite especial, mas os cultos que vocês têm estado aqui. Qual a sua verdadeira intenção quando você abre a boca para ministrar um cântico a Deus, ou quando você usa os seus talentos para, através de acordes bonitos, ministrar ao Senhor? Qual é a sua intenção? Deus não está interessado tão somente naquilo que fazemos, mas tão importante para Deus quanto o que fazemos é o porquê fazemos. Eu me lembro uma história narrada no Evangelho, de que uma vez uma mulher fora pega em flagrante de adultério, e um grupo de religiosos a levou à presença do Senhor. E a Bíblia diz literalmente que depois de uma certa conversa e daqueles homens insistirem, Jesus, conhecendo o coração deles, ou seja, a intenção deles, desprezou as suas palavras e continuou a escrever no chão. Sabe por quê? Jesus sabia que o que eles queriam ali não era ver o cumprimento da lei, mas derrubá-lo. Deus conhece a sua intenção, conhece o seu coração. Então, ao tocar em Jesus, ao se relacionar com Ele, seja sincero. Abra o seu coração. Finalizando, senão eu vou ficar aqui a noite toda, né? Eu gosto de falar, me dando um microfone bacana. Mas finalizando, irmã Nilza, aquela mulher se destacou no meio da multidão, e o seu toque foi especial, não só porque ela teve a intenção, não só porque ela teve um propósito, mas sobretudo porque ela teve fé. Fé. E talvez uma fé que se diferencie da nossa, porque afinal de contas fé todos nós temos, e muitos daqueles que estavam ali tinham fé. Mas o que será que havia também de diferente da fé dessa mulher? Olha, percebe-se pelo verso 27 que a fé daquela mulher era uma fé resoluta. Falar em resoluta, eu lembrei de outro cântico aqui, mas não é da sua época, eu não vou nem me atrever, viu, meu filho? É da época do seu pai, assim. Resolutos avançai. Pois é. Mas a fé daquela mulher era uma fé resoluta, sabe? Não era uma fé que lhe fazia esperar no Senhor, mas era uma fé que lhe fez agir no Senhor. E quando agimos no Senhor, ninguém impede, queridos. Quando agimos no Senhor, nós somos capazes de ver o invisível e de alcançar o impossível. Sabe?
Era uma fé resoluta, ela não ficou esperando, ela foi, ela traçou uma estratégia, ela sabia que se pegassem ela ali, ela estava correndo risco de vida. Ela sabia que se fosse ali encontrada, ela seria no mínimo colocada longe da cidade. Mas ela parou, pensou, entendeu? Olha, Jesus está passando por ali, e se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, então eu vou. O que eu quero dizer é que você precisa ter uma fé que não lhe faça tão somente esperar no Senhor, mas lhe faça agir no Senhor. Você diz assim: pastor, mas eu não consigo, eu não tenho poder. Não, Deus não está exigindo de você poder, experiência. Todo o poder pertence a Ele. Ele está exigindo de você coragem. Ela teve coragem. Coragem, que o poder é do Senhor. Mas a fé daquela mulher não era simplesmente resoluta, era também uma fé que fez o mais importante: estabeleceu um contato com Jesus, direto com Jesus. Sabe, a fé dela não a levou aos pés dos apóstolos, a fé dela não a levou ao sacerdote, a fé dela não a levou a um encontro com a religião, mas a fé dela levou a um contato exclusivo, íntimo e diferenciado com Jesus, com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, com aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos, sentimos ou queremos, com aquele que até hoje opera milagres. Aleluia! Ao longo de nossas vidas encontramos pessoas que parecem ter fé, mas aí cuja fé os leva a relacionamentos com deuses, com pessoas, com instituições. A fé que aquela mulher teve levou-a a um contato direto, exclusivo com o Senhor. Pastora Nilza, meus irmãos, nessa noite de ação de graças, nós gostaríamos não só de agradecer, louvar a Deus por sua vida, pastor, mas de agradecer e louvar a Deus pelos milagres que sobre nós se farão. Você acredita nisso? Amém? Mas para isso precisamos tocar em Jesus de uma maneira diferente. E eu gostaria de desafiar você. Aqui não é meu papel, por favor, meus irmãos, corrigi-los, exortá-los, não. Mas eu gostaria de desafiá-los a tocar ao Senhor, a se relacionar com Deus de uma forma intencional, de uma forma proposital e com fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pastora Nilza, eis aí uma mulher que de uma maneira diferente, que por agir de uma maneira diferente, pôde ver a mão do Senhor sobre sua vida. E o nosso desejo à senhora e a essa congregação é de que permitamos a Deus agir de uma maneira diferente em nossas vidas. Toque no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Passar a palavra para o pastor, que vai dar uma palavra para a esposa. Pastor, amém. Realmente hoje nós consideramos uma noite de gratidão, amém? Dia de ações de graça, porque diante da palavra de Deus, todo dia também é ação de graça para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque estamos debaixo do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Eu estava me lembrando ali agora, dias atrás eu conversava com a minha mãe e ela contou a história do início da minha vida, quando eu tinha 1 ano de idade.
Eu tinha meu irmão mais velho, ele com 2 anos e meio e eu com 1 ano de idade. E naquela época houve assim tipo uma peste, que a Bíblia chama, né? E quase todas as crianças daquele local morreram com tosse de coqueluche. Com tosse de coqueluche. E a minha mãe olhando para mim, aguardando o momento que eu ia apagar. Mas o meu irmão acabou morrendo. E ficaram esperando que naquela mesma noite eu também partiria, mas eu acabei vencendo. Tive uma vida de bastante adversidade na vida. Eu passei por vários momentos difíceis na vida, aos 9 anos de idade, depois a fase de adolescência, depois de casado, às vezes enfrentando problema porque a gente não sabe muitas vezes agir de maneira correta, e às vezes porque a circunstância da vida nos cerca, e a gente passa por adversidade. Mas eu me lembro da palavra de Deus quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Amém? E nós precisamos aprender a contar os nossos dias.